Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Carlos Braga aqui falando e mais uma vez vamos falar sobre vendas. Vamos dar continuidade ao vídeo anterior falando um pouco sobre técnicas de venda, né? Como dito no vídeo anterior, vou resumir brevemente aqui. Eu desenvolvi um e-book voltado para a área de vendas, principalmente da área de venda de serviço, mas é atendimento ao público em geral. Técnicas de vendas que eu desenvolvi, apliquei. Muitas coisas não foi desenvolvimento meu, mas eu adaptei às minhas situações e essa é a experiência que eu tenho para trazer para vocês. São passo a passo que realmente funciona na hora do fechamento de uma venda, da conversão do orçamento em vendas. Que na verdade nenhum vendedor, e o prestador de serviço é um vendedor de serviço, nenhum vendedor quer só tirar orçamento, orçamento, orçamento e não efetivá-lo através da venda, não é mesmo? Então é isso aí. O e-book chama-se Atenda, Venda e Encante. E nesse tópico, nós colocamos 7 passos primordiais para você ter uma venda eficaz. É um guia muito prático, bem direto, bem objetivo, voltado para o atendimento ao cliente e para a venda de serviço. No vídeo anterior, falamos um pouquinho sobre a apresentação pessoal. Falamos brevemente, um vídeo de 10 minutos, só raspando a ponta do iceberg, como que a gente pode usar a apresentação pessoal para já gerar um gatilho emocional no cliente e, a partir dali, dar sequência no atendimento. Então, bem, hoje nós vamos falar sobre escuta ativa. Escuta ativa. Falando grosso modo, está na nossa cara que nós precisamos ouvir mais e falar menos. 2 orelhas e uma boca. Então, a nossa constituição corporal nos remete a isso, né? Nós temos que escutar mais do que falar. E aí surge um grande questionamento: como que eu vou fazer isso aí na hora de um atendimento? O que eu preciso fazer? Porque os detalhes, quando você escuta bem o que o cliente tem a dizer, os detalhes vai ser fundamental para você elaborar esse orçamento. Entendeu? Então o que você tem que fazer? Você tem que prestar atenção no que o cliente fala. É muito comum, quando a gente vai fazer uma apresentação, pessoal, o cliente nos chama, a gente vai lá conversar com ele, a gente fala sobre nós, fiz serviço aqui, ali, eu tenho referência, tenho um canal no Instagram, no YouTube, dos meus trabalhos e tal, e às vezes a gente deixa de escutar o que o cliente quer. E não é escutar aquele básico que ele quer. Eu quero que você pinte essa parede aqui, pinte essa casa. Não, a gente tem que esmiuçar isso aí, a gente tem que ver os detalhes do que ele tem para passar para você. Um ponto importante também é saber o porquê que ele te chamou para aquele serviço. O que aquele serviço demanda? É uma urgência? É um resserviço de um outro prestador de serviço? Que pode acontecer, e não é raro acontecer isso aí. Aconteceu já várias vezes comigo e eu tenho certeza que com muitos aconteceu isso também. Um outro ponto é simplesmente uma mudança de astral. Quem trabalha com paisagismo, com decorações, eles sabem muito bem do que eu estou falando. Muitos clientes eles querem vislumbrar uma coisa diferenciada. Então você tem que entender isso aí. Para que os 3 tópicos, os pilares, subtítulos sobre a escutativa são isso aí. Identifique se é uma emergência, urgência que ele chamou, certo? Identifique se é um resserviço de um outro cliente, de um outro prestador de serviço, ou se é uma mudança de astral, uma mudança de clima, essa situação. Então, para cada tópico desse, existe uma abordagem, uma escuta diferenciada. Vamos lá. O cliente te chamou ali para... estourou uma boia de uma caixa d'água, ou seu quadro de disjuntor seu caiu o DR, queimou o DR, está acionando o disjuntor de segurança. Então, isso é uma emergência, é uma urgência. Então, não demanda muita conversa. Muita conversa. É o cliente falar o que está acontecendo, você entender o que está acontecendo, entenda, esmiúce, tire o máximo de informações possíveis sobre o problema, desde quando está acontecendo isso, se houve alguma queda de energia, alguma coisa, enfim, você tem que esmiuçar esse problema, certo? O máximo de informação possível. Quando alguém te chama numa questão de emergencial, muitas vezes você não precisa elaborar um texto, um orçamento, você pode passar o orçamento pessoalmente, mas você precisa das informações básicas né? Então o que é que você faz? Você simplesmente presta atenção, pergunta, pergunta e pergunta.
A situação é perguntar. Você não vai perguntar para o cliente tecnicamente, você vai perguntar o que está acontecendo ali que ele solicitou o seu atendimento, certo? Então esse é o ponto mais simples, mais fácil de resolver, né? Ah, estou com uma emergência, você vai lá, questiona o que está acontecendo, faz sua avaliação técnica e resolve o problema. O segundo ponto demanda um pouco mais de cuidado, gente. O segundo ponto é quando alguém te chama para você fazer um resserviço. Isso é muito complicado, é muito complicado não, você tem que ter um certo tato e cuidado para você não passar para o cliente uma imagem meia ruim, entendeu? Então o que acontece? O cliente chama, já aconteceu comigo, todos os casos que eu vou falar aqui são coisas que, tá no e-book, que estão alistadas no e-book, experiência própria. O cliente te liga, você chega lá e ele fala, olha, eu quero fazer isso aqui porque o profissional veio aqui, fez isso, fez errado, olha, imagina isso aqui. Nessas situações, pessoal, cautela. Cautela e cautela. O cliente está ali estressado por um serviço que ele provavelmente tenha pagado para isso, não ficou do jeito que ele queria e aí ele te chamou para refazer esse serviço. Então, assim, ó, muitos clientes eles querem saber o que você acha. Isso aqui está certo? Isso aqui está errado? O que você acha? Ele está estressado, ele está num nível de estresse elevado. Imagine você, muda a situação, você no lugar dele, né? Você paga alguma coisa, a pessoa vai lá e fez uma coisa que não ficou do seu agrado. Então, o que acontece? Em situações como essa, se o cliente fala assim, e aí, o que você acha? Olha que coisa mal feita que esse profissional fez. Você acha que isso aí está certo? O que acontece? Você simplesmente tem que se eximir de opiniões pessoais sobre isso. Fala para ele assim, olha, eu faria diferente. Eu faria seguindo as normas técnicas, seguindo os procedimentos corretos. Eu não faria dessa forma. Você não pode falar que o serviço de um profissional está certo ou errado, a não ser que seja uma coisa gritante. A pessoa faz uma conexão hidráulica, elétrica ou alguma coisa que põe em risco a integridade do imóvel ou até mesmo das pessoas que ali residem, né? Então, o que acontece? Você tem que ter cautela. Fala, olha, eu faria diferente. Da minha forma, eu trabalho assim, eu trabalho dentro das normas técnicas, a BNT cita normas técnicas, é comum, eu já peguei situações e chego num quadro de distribuição na parte elétrica e não seguem a sequência das cores padronizadas para cada circuito de jeito nenhum, né? Então você não precisa chegar e falar, o cliente fez tudo, o outro prestador fez tudo errado. Isso aí não é legal, não é legal. Então você tem que focar no seu trabalho e não